Hoje eu vou falar sobre ligação de alma. O que isso significa? Ligação de alma, ela tem sim significado, que é quando duas pessoas se relacionam carnalmente, acaba havendo uma ligação espiritual também entre essas pessoas. Não quer dizer que elas venham ficar presas totalmente, não é isso, não significa isso, embora às vezes aconteça de uma maneira mais intensa na vida de algumas pessoas, mas existe uma ligação, existe algo que acaba conectando essas duas almas, essas duas pessoas, e essa conexão, essa ligação entre essas duas pessoas se torna forte a ponto da pessoa que foi traída ou houve uma separação, ela não consegue mais, às vezes, se desligar da outra pessoa, chega até mesmo sentir o que a outra pessoa está sentindo. Muitas vezes acaba numa obsessão pelo ex ou pela ex, e isso é algo espiritual, porque houve uma comunicação, houve uma ligação entre duas pessoas. Então o ato da conjunção carnal, ela não é somente um ato físico, mas também um ato espiritual, e a Bíblia aponta para isso. Eu vou mostrar na palavra hoje para vocês como o ato entre duas pessoas cria uma ligação entre o homem e a mulher, que cria uma ligação espiritual. Até mesmo quando a pessoa ela sofre algum tipo de abuso, ela não esquece mais aquela pessoa que a ofendeu, que a causou dano, e isso não é somente uma memória, mas também algo espiritual no qual a gente precisa orar e repreender. Eu sei que esse assunto é delicado, mas também sei que muitas pessoas às vezes ficam presas a outras pessoas que passaram pela sua vida, e nós precisamos orar cancelando esse mal. Só de começar a falar sobre esse assunto, eu comecei a sentir fincadas atrás aqui do ombro, sentir algumas coisas, e isso é libertação, é a unção de libertação se manifestando. Eu sei que é um assunto delicado, mas também ao mesmo tempo um assunto libertador que vai trazer libertação. Certa vez eu atendi uma mulher e ela me contou que ela ainda amava, era muito ligada ao seu primeiro amor. Ela já tinha 4 filhos, 2 eram do marido que ela estava casada na época, e só que apesar dela ter tido mais de um marido, já ter uma vida madura, digamos assim, os filhos já grandes, ainda assim ela não se desligava do seu primeiro amor, do seu primeiro namorado, e ela me contou que mesmo casada, ela ainda era muito apaixonada pelo seu primeiro amor. Ela cuidava essa pessoa nas redes sociais, acompanhava a vida da pessoa, ou seja, ela não conseguia se desconectar, e a maior esperança dela ainda era no futuro se reencontrar, se reaproximar, se unir novamente a essa pessoa. Outra vez também uma mulher me chamou nas redes sociais e falou um caso semelhante. Já estava casada há 12 anos, tinha filhos com o marido, mas que não conseguia amar seu esposo porque ainda ficava pensando no primeiro amor que ela teve, o primeiro namorado que foi o primeiro amor, e aquela pessoa nunca saiu da sua cabeça. Isso é uma ligação espiritual, e é necessário que a pessoa queira, primeiramente, ser liberta, e em segundo lugar, que a gente venha a orar por isso, porque isso acaba atrapalhando a vida atual da pessoa, atrapalha a sua família, atrapalha seu casamento,
atrapalha seu relacionamento com os seus filhos e também causa muita confusão mental. Também é um sinal de ligação espiritual, é quando a pessoa não para de sonhar, ela está sempre sonhando com seu ex ou com a sua ex, muitas vezes anos a fio sonhando. Meu conselho para você é: não pare de orar até que isso seja desligado da sua vida. Enquanto você sonhar, é porque ainda está ativo, precisa haver um rompimento ali, para que você seja livre desse laço do passado. Amém? Na palavra em Marcos 10, versículo 5, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento, que era o divórcio. Porém, desde o princípio da criação, olha o que Jesus falou, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A Bíblia diz, que saiu isso da boca do Senhor Jesus, que o homem e a mulher, quando se unem em matrimônio, deixando seu pai e sua mãe, eles se tornam uma só carne. Aqui Jesus estava falando do casamento, e essa ligação, ela é espiritual. Por isso que Jesus disse que não o separe o homem, porque isso é algo muito forte. Existe ligação, existe uma ligação forte no casamento. Por isso que muitas vezes, quando acontece o divórcio, quando um casal acaba se separando, o sentimento da pessoa deixada ou da pessoa traída é de morte, é que alguém faleceu dentro daquela casa por causa da ligação espiritual. E quando essa ligação ela é cortada de maneira abrupta, é um laço rompido de maneira ilegal, porque a Bíblia diz que não separe o homem, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Acaba, a pessoa sente no seu corpo, sente na sua alma, é algo muito forte. Até eu falei numa live ontem sobre isso, que uma vez nós atendemos uma irmã da nossa igreja, uma pessoa maravilhosa, idônea, professora da escolinha, uma mulher abençoadíssima, e quando seu esposo deixou ela sofreu muito, e ela teve uma crise de pânico, de loucura, e ela precisou ser levada pelo SAMU e ficou internada alguns dias. Tamanho foi o choque que ela teve emocional com aquela separação. E isso é algo não só emocional, mas também espiritual. Por isso que a união de um casamento, de um casal, ela é algo tão forte. Por isso que quando existe uma separação, acaba pesando sobre não só o cônjuge que foi deixado, mas também sobre os filhos, a família desfeita, porque é um lar que havia sido constituído por Deus, formado, e agora foi desestruturado. Então, é algo muito forte, algo espiritual, a relação entre o homem e a mulher. Para vocês terem uma noção, quando Deus falou com o seu povo, ele disse que eles deveriam ser circuncidados. Gênesis 17 ao 9. Os homens, olha só. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. E esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de aliança entre mim
e vós. Deus falou a Abraão. E isso foi antes de Jesus, é claro, mas eles tinham que ser marcados, era um sinal de aliança. E essa marca onde que se dava? Na parte íntima dos homens. Então, isso também é um sinal espiritual. Por que que a aliança, né, foi feita logo no órgão masculino? Porque também ali teria que haver pureza, né? Aliança com Deus e pureza em todos os sentidos. Então, é algo misterioso da parte de Deus e, ao mesmo tempo, a gente percebe que é algo espiritual. Então, os homens eles eram circuncidados naquela época. Outra coisa que a gente percebe que existe um laço, né, de morte de alma, uma ligação de alma, é quando o homem ou a mulher se envolve com a imoralidade. Provérbios fala sobre isso. Em Provérbios 7:21 diz: assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões. Aqui fala da mulher adúltera, mas isso representa a imoralidade, representa o homem e a mulher que se envolvem com a imoralidade, que se envolvem neste mundo da carne, que a gente sabe que a carne ela tem uma tendência para pecar, mas cabe a nós segurar e não pecar. A tentação vem, mas nós precisamos dizer não. E aqui fala que uma pessoa seduzida pelo espírito do adultério, ela é como um boi que vai para o matador. É um caminho de morte, é um caminho de destruição, é um laço, uma ligação maldita. Então, o envolvimento com o adultério, o envolvimento com a imoralidade não vai ser somente algo carnal, mas vai gerar uma situação espiritual também, de morte, de destruição, e é o que a palavra de Deus diz. E por último, a quarta coisa que eu quero falar aqui, que está em Apocalipse 21:8, quando aqui a palavra diz que a fornicação ela traz uma morte espiritual. Diz aqui: mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse que os fornicadores, eles experimentarão a segunda morte. E isso não é uma coisa boa. Representa que então aquilo que a gente faz com a nossa carne, existe uma consequência espiritual, uma morte espiritual. Existe uma ligação com as trevas, uma ligação com maldições, uma ligação com aquilo que é ruim e principalmente o que é pior, a morte espiritual. Relaciona ao ato entre o homem e a mulher, não é somente algo da carne, mas é algo também que se liga espiritualmente, representa uma aliança que a pessoa acaba fazendo com a outra, mesmo que não tenha compromisso nenhum com aquela outra pessoa, é gerado uma aliança, é gerado uma junção ali, uma conexão, uma ligação entre os dois. E isso precisa ser rompido. Por isso que é importante a gente orar. E Deus me dirigiu hoje a falar sobre isso, porque talvez tenha muitas pessoas que ainda sofrem ou estão
tão presas a outras pessoas que passaram pela sua vida? Por que que uma pessoa sofre tanto com uma separação, ou um jovem sofre tanto com o rompimento de um namoro? É porque provavelmente já houve o ato ali da conjunção carnal ali entre aquele homem, entre aquela mulher, e isso acabou gerando uma ligação espiritual. Por isso que a pessoa sofre tanto, por causa que ela se ligou a outra espiritualmente. E a gente tem que orar, porque muitas pessoas ficam literalmente presas ao seu passado ou algo espiritual ruim. Vamos orar então? Falar sobre ligação de alma, amém? Abra comigo em Provérbios 7, versículo 17, que diz assim: Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro e voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras suaves e o persuadiu com lisonjas os seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado ou como uma ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estai atentos à palavra da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração e não te deixes perder nas tuas veredas. Porque muitos feridos derrubou e muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Aqui a Bíblia fala da imoralidade, representando uma mulher que, escondida do seu marido, procura outra pessoa. Então, ela diz que tudo está preparado e ela enlaça aquele jovem para o seu caminho, que a Bíblia diz que é um caminho de morte, porque a pessoa que entra na imoralidade sexual é como um boi que vai ao matadouro. Então, é o que a palavra de Deus diz, e toda pessoa que se envolve na imoralidade acaba tendo consequências na sua vida. E essa mulher aqui representa o homem, e a mulher representa, na verdade, uma ação, né? Uma ação de imoralidade. Não propriamente uma pessoa, mas é uma representação na palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que este caminho é um caminho de inferno, é um caminho de morte, é um caminho de destruição. É o que a palavra de Deus diz. O que acontece, então? Por que as pessoas, elas parecem que ficam ligadas na alma a outras pessoas, a pessoas do passado, a ex-namorados, namorados da infância, ou até mesmo ex-cônjuges? Por que a pessoa fica tão ligada, né? Por que a gente fala ligação de alma? Por que a gente diz isso? Porque a alma está ligada ao ao nosso conhecimento, intelecto. Então, é tudo aquilo que conectou a outra pessoa, né? É o conhecimento, né? A ligação em relação a outra pessoa, tudo que se refere a outra pessoa. Então, existe uma ligação emocional, né? Porque a alma está ligada à mente, à vontade e à emoção. Então, tudo que ligou o emocional daquela pessoa, a sua mente, né, suas memórias com aquela pessoa, sua vontade, né, da carne, dos prazeres, né, que a pessoa sentiu em relação a outra pessoa. Então, tudo aquilo é uma ligação de alma, porque a alma está ligada à mente, à vontade, às emoções.
Então, o que que acontece? A pessoa fica ligada e acaba sonhando com a outra pessoa, fica sonhando com a outra pessoa, é, muitas vezes acaba relembrando, escuta uma música, lembra da pessoa, lembra do ambiente, lembra de como era estar com aquela pessoa, de repente já fica triste porque lembrou, já fica triste porque relembrou, ou fica com remorso porque foi um momento bem vivido. Então, a ligação de alma é por causa do envolvimento que a pessoa teve. É uma ligação espiritual e também física, emocional, onde a pessoa acaba se ligando à outra. Por isso tem tanta dificuldade de seguir adiante. Tem pessoas que casam e ainda lembram do primeiro amor. Eu atendi pessoas, mulheres, que elas eram casadas. Teve uma senhora que eu atendi e ela era casada, mas ela não esquecia um namorado que ela teve, seu primeiro amor. Então, ela estava casada, tinha filhos com essa pessoa, mas ela não conseguia esquecer e ainda tinha uma esperança. Só que o interessante é que não foi uma pessoa só que eu atendi, foi mais de uma pessoa que ainda estavam conectadas a um primeiro amor, com família já, com filhos, com marido, e ainda pensavam naquela pessoa que ela gostou. Por que o primeiro amor? Porque é o primeiro sentimento, é aquele sentimento que brota na pessoa, onde ela sente algo por outra, e muitas vezes é uma paixão, é algo forte. Então, eram momentos em que o coração acelerava demais, a pessoa ficava ansiosa demais em ver a outra pessoa. Então aquilo ficou ligado à alma dela, porque ela casa, ela tem a sua vida, mas ela ainda sonha, ela ainda não esquece aquela pessoa. Na verdade, ela não é somente a pessoa que ela não esquece. Na verdade, ela não esquece também o que ela sentiu, o que está ligado à sua alma, o seu sentimento. Ou seja, a sensação boa que ela sentiu de gostar de alguém ou de dar um primeiro beijo. Esse tipo de coisa a pessoa acaba conectando a alma, às memórias, ao pensamento. Então ela pensa que aquilo é algo bom, mas na verdade o que conectava ela àquela pessoa eram as sensações que ela tinha com aquela pessoa, eram as emoções ou até mesmo um suprimento de rejeição. Quantas mulheres a gente escuta que casaram porque eram maltratadas, né? Ou não tiveram cuidado de pai e mãe, ou moravam com tio, tia, avô, e muito novinhas, com 15 anos, 14 anos, saíram de casa com a primeira pessoa que apareceu na frente dela, porque ela não tinha acolhimento em casa, ela não tinha amor em casa, ela era rejeitada. Então a primeira pessoa que acolheu ela acaba se ligando àquela pessoa e muitas vezes nem era para ser aquela pessoa para a sua vida. Mas ela se liga àquela pessoa porque ela foi suprida emocionalmente, mesmo que não goste da pessoa, ou foi suprida materialmente, pessoas também que muitas vezes passaram por necessidades físicas, né? Passaram às vezes fome, dificuldades na família. Então elas conhecem alguém com 14, 15, 16 anos que lhe dão um pouco mais de atenção, lhe dão algum tipo de suprimento emocional. O que acontece? A pessoa se liga àquela pessoa, muitas vezes por necessidade emocional, necessidade física, né? E não quer dizer que aquela pessoa era para ela. Então, por isso que muitas vezes não dá certo alguns relacionamentos, porque foi uma maneira de escape,
ou foi uma maneira de necessidade, né? Ela não ganhava uma roupa, ela não tinha uma atenção, então ela passou a ter a atenção e teve aquele suprimento naquela determinado tempo da sua vida. Mas o que acontece então? Olha só, como tem pessoas aí falando nos comentários que não conseguem esquecer. Porque você está conectado ao sentimento, porque a pessoa ela já está vivendo a vida dela, você entendeu? A pessoa já está vivendo a vida dela, a pessoa já tem a sua própria família, já tem filhos com outra pessoa, mas existem muita gente que não consegue se desligar, então ela não consegue mais casar, não consegue mais ser feliz por causa dessa ligação com o ex, né? E isso não é bom, isso não é algo bom, porque é uma prisão espiritual. É uma prisão, a pessoa ficar aprisionada em alguém do passado não é algo bom, porque a pessoa já está feliz, já está vivendo a vida dela, né? Tem pessoas que não se apegam a ninguém, então elas seguem sua vida e muitas vezes aquele que ficou para trás acaba com aqueles sentimentos que lhe trazem coisas ruins. Mas eu quero dizer que Deus quer trazer libertação. Deus quer trazer libertação por quê? Porque não é de Deus você ficar conectado ao passado, conectado a um ex, uma ex, não é de Deus. Porque você não está conectado propriamente na pessoa muitas vezes, mas você está conectado aos sentimentos que aquela pessoa fez com que seu corpo reagisse ou sua mente reagisse, como eu já expliquei aqui. Então, isso é uma espécie de encantamento espiritual, porque a pessoa ela vive no passado, vive das lembranças, das memórias do passado, dos sentimentos, da intensidade que ela viveu, e isso traz prisão. Daí você vai me dizer, é difícil. É difícil. Porque eu não posso dizer que é fácil uma pessoa que passou por uma separação, por um divórcio. Muitas vezes convive 10, 20, 30 anos com uma pessoa. Se apega muito, é muita convivência, são muito tempo vivido, muitas memórias entrelaçadas, muita coisa junto, filhos muitas vezes que também é uma ligação. Só que se a pessoa decidiu seguir outro rumo na sua vida, se você passa por isso, não é a vontade de Deus que você fique no sofrimento. No sofrimento, agarrado a outras coisas, ao passado, aos sentimentos, né? As memórias, as sensações que teve. Isso não é de Deus, porque traz amarração para a pessoa. A pessoa fica amarrada àquele sentimento, né? Ali uma irmã colocou, me separei agora há pouco, uma irmã colocou aí, daí você pode orar mais. Porque às vezes a separação recente é uma restauração. Mas eu digo quando a pessoa ela fica muito tempo, às vezes, presa no passado, presa a um ex, presa ao que viveu, presa às sensações que teve, ao suprimento que teve na sua vida. Isso não é bom, porque a outra pessoa segue seu rumo. Mas aquele que fica ligado a um ex, a uma ex, acaba ficando prisioneiro daquele sentimento, prisioneiro daquela situação, prisioneiro daquela condição, e Deus não quer que seus filhos vivam condicionados à prisão mental, espiritual ou sentimental. Amém? Deus quer trazer libertação nessa área. Então a Bíblia diz que aquele que se liga, né, ao pecado, agora falando de outros pecados, que se liga à imoralidade, a relacionamento com muitas pessoas, né, e é necessário a renúncia, né? Tem pessoas que assistem coisas que não devem assistir,
se envolvem com pessoas que não devem se envolver, às vezes com pessoas comprometidas, né? Tem problema nessa área, né, de relacionamento. Então tem muitos casos assim também, que a pessoa tem problemas de relacionamento, se relaciona com muitas pessoas, e isso não é laço mortal. A Bíblia diz aqui, quem quiser ler todo o Provérbios, capítulo 7, pode ler. É laço mortal entrar nesse caminho. E outra coisa, quem se envolve com imoralidade também tem um problema que colhe enfermidades no corpo. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Olha aqui o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca nesta área, peca contra o seu próprio corpo. Viu? Quem peca nesta área aí, peca contra o seu próprio corpo. Então, a Bíblia diz que todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo. Mas quem peca nesta área da imoralidade, peca contra o seu próprio corpo. O que isso significa? Que a imoralidade, ela traz doenças, ela traz consequências no corpo. Então tem muitas pessoas que às vezes têm uma vida correta, né? Às vezes são casadas e entram por esse veio ou entram, né, na imoralidade, às vezes solteiro. O que acontece? A Bíblia diz que a pessoa peca contra o seu corpo. E o que isso acontece? Que traz doenças. Então, eu já vi muita gente, né, com problema no útero, nos ovários, nas partes íntimas. Eu já vi pessoas que tiveram série de enfermidades quando passaram na prática desse pecado. Então, a Bíblia diz que todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo. Mas quem peca nesta área, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, traz consequências na carne. Então, por isso que aqui a Bíblia diz, fujam da imoralidade. Fujam da imoralidade, porque traz consequências para o corpo, traz enfermidades, traz coisa ruim. Então, esse caminho da imoralidade é um laço de enfermidades e de morte também. Porque a Bíblia diz, no versículo 27 de Provérbios 7, a sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Então, isso aqui é algo bem sério. Por que Deus se importa tanto com o corpo? A Bíblia diz que é melhor que o homem tenha a sua mulher e a mulher o seu marido. Por que Deus se preocupa tanto com o corpo? Porque, queridos, nós não somos somente alma e espírito, nós também temos um corpo. Ou seja, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, não é somente cuidar da alma, cuidar do espírito, mas também o corpo. Deus se importa, nós somos seres tricotômicos, mas nós somos um. Então, não adianta cuidar somente do espiritual e não cuidar do corpo. Nós somos uma pessoa, amém? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, por isso que muitas pessoas acabam se desleixando no seu corpo, mas a Bíblia diz que Deus, ele
o Senhor, nosso Deus, ele se preocupa também com o nosso corpo. Amém? Deus se preocupa com o nosso corpo também. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer essa noite. Eu não vim aqui para condenar ninguém, porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar, não para condenar. Amém? Eu vim aqui para falar da palavra de Deus para quem quer se libertar. Hoje eu atendi algumas pessoas na igreja que estavam com problemas de vícios e outras coisas, e eles disseram: eu quero me libertar do vício, eu quero sair dessa vida. E daí eu disse: olha, o principal ingrediente é você querer, porque Jesus sempre vai querer libertar. Amém? Jesus sempre vai querer, mas depende de cada um de nós. Se a gente quer, a libertação ela vai nos pertencer. Esse é o principal ingrediente depois de Jesus. É você querer. Então aqui eu não vim para condenar ninguém, eu não vim condenar quem trabalha com isso, quem vive nessa vida. Não, eu não vim condenar ninguém. Eu vim falar a palavra de Deus para quem quiser, quem quer. Quando a pessoa diz assim: eu quero sair dessa vida, eu quero me libertar, eu quero ficar livre, eu quero ficar limpo, eu quero ficar purificado por Deus. Quando a pessoa decide dizer eu quero, daí Deus opera, porque Deus ele não passa por cima de ninguém. O Senhor Jesus ele é um cavaleiro. A Bíblia diz que ele é a porta das ovelhas, né? O que salta pelo outro lado é o ladrão, é o salteador. Deus não arromba nada. Deus não destrói porta nenhuma. Quem quer abrir o coração para Deus e dizer eu quero, Deus opera. Deus opera. Amém? Então vamos orar nessa noite, renunciando tudo aquilo que queira nos prender nessa área ou que talvez prenda alguém nesta área, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração, amém?